Item número 4, PL 522/2018, do vereador José Polici Neto, do PSD, presente a essa audiência pública. Institui o programa de incentivos às microcervejarias artesanais e dá outras providências. O relator é o vereador Ricardo Nunes. Ainda não havia audiência pública realizada. Eu abro agora a palavra aos inscritos e já passo imediatamente ao vereador Polici Neto, autor do projeto. Vereador Polici Neto. Senhor presidente, todos aqueles que nos acompanham, você bastante sintético, porque acho que auxilio a compreensão do projeto, trazendo primeiro um histórico. A cidade de São Paulo, por conta da guerra fiscal, ao longo dos últimos 25 anos, perdeu todas as suas cervejarias e é o maior polo consumidor de cerveja do mundo. Então, a cidade concentrada é o maior polo consumidor, mas não tem mais nenhuma unidade de produção fabril em larga escala. As duas maiores que a cidade teve era a Brahma, no Paraíso, que já foi embora, e a Antártica, que ficava ali no Ipiranga, quase divisa com a Moca. A guerra fiscal acabou por levar estas cervejarias para diversas cidades do interior e para outros estados, e o esforço que a gente realiza nesse momento, depois de uma pesquisa internacional, que verificamos que o mesmo efeito aconteceu em diversas cidades do mundo, é trazer o conceito da cervejaria local, produção local, de baixíssimo e quase nenhum impacto, seja de resíduos, seja de impactos complementares, mas com uma capacidade muito grande de empregabilidade. Só para se ter uma relação, as cidades de Boston, Chicago, Cidade do México e na Alemanha, hoje a cerveja artesanal chega a representar de 8% até 30% do share de cervejas. Na Alemanha, as cervejas artesanais são muito conhecidas, desde a época que os monges a produziam, ela tem uma vocação muito forte ligada à cultura alemã, e nos Estados Unidos, ela foi muito utilizada na recuperação de centros degradados. Então, Downtown, em Boston, teve um processo de recuperação a partir de pequenas unidades fabris associados aos estabelecimentos que comercializam essas cervejas. Muitas cervejas, como é o caso da Cidade do México, elas passaram a ser as cervejas do bairro, então elas passam a ter assinaturas desses bairros, então a produção é local, a distribuição muitas vezes é feita de maneira ativa, então é uma bicicleta que entrega, um carrinho que entrega, não precisando mais daqueles gigantescos caminhões, e muito mais do que isso, a cerveja é fresca, então não é uma cerveja que é envasada na lata, ou é envasada na garrafa, que tem um custo acessório e uma química muito forte para a manutenção durante 1 ano, 2 anos e até 3 anos. Na realidade, é cerveja fresca, produzida naquela semana ou naquele mês, consumido naquela semana ou naquele mês. O que trabalhamos dentro do projeto, por conta dessa relação de empregabilidade, né, uma microcervejaria emprega de 7 a 12 profissionais por planta, enquanto quando você trabalha a relação de produção para o empregado, essa relação cai a 1 nas empresas, das grandes plantas industriais. Então, é uma relação de 7 para 1, podendo chegar até 12 para 1, mostrando uma fortíssima empregabilidade. Então, o esforço que a gente fez aqui é um benefício cruzado. Quanto mais emprego é gerado pela produção local de cerveja, trazendo muito mais conforto ao território, porque ele deixa de ter caminhão, ele deixa de ter resíduo de lata, ele deixa de ter resíduo de garrafa, você tem do outro lado um benefício que vai chegando para esse emprego gerado, que é um emprego de comércio local, de fortalecimento da economia local. Sabemos nós que o consumo da cerveja é muito alto na cidade, mas o que a gente quer essencialmente é uma cerveja de qualidade que as pessoas consumam menos. Um dos principais lemas da cerveja autoral e da cerveja artesanal é beber melhor e beber menos. Então, esse foi o esforço de realização do nosso projeto. Ele trabalha com esse conceito de altíssima empregabilidade para recepção de benefícios fiscais, então, gerado o emprego, que o benefício fiscal passa a ser permitido. Então, foi esse esforço que a gente realizou, interpretando que na cidade de São Paulo a gente já tem
seja na região central, que pode ser muito recuperada a partir das cervejas artesanais, seja o próprio centro dos bairros, que pode passar a ter a sua produção local. A gente acredita que essa, que é uma das paixões nacionais, ao invés dela estar concentrada em cidades do interior, ela pode estar pulverizada na nossa cidade, gerando emprego, reduzindo impactos e tendo uma forte economia para a nossa cidade. Era isso, presidente João Jorge, quero agradecer a oportunidade. Deixa eu fazer uma pergunta ao vereador Pólice Neto. Eu não sou um expert em cerveja, nem beber eu bebo, mas eu reconheço o papel importante da cerveja no mundo todo. Mas uma pergunta, Pólice Neto. Você falou que a região de São Paulo, se eu não me engano, é o maior polo consumidor de cervejas do mundo. Eu só não entendi se é de cerveja geral ou de das cervejas artesanais. Não, é de cerveja geral. Na realidade, a gente ainda não tem esse recorte das artesanais. As artesanais não chegam a representar 1% aqui no Brasil, e na região metropolitana ela deve representar um pouquinho mais do que isso. Normalmente, nas regiões metropolitanas, o consumo de cerveja artesanal é um pouquinho maior. Mas o share da cerveja artesanal, né, a parte que a cerveja artesanal ocupa do todo, no Brasil e na cidade de São Paulo, ainda é muito pequeno. O que a gente está trabalhando é para crescer esse volume, né? Então, se a gente tem aí as grandes cervejarias que acabam produzindo cerveja a R$ 3,50, R$ 4,00 o litro, e a gente tem as cervejas artesanais que têm um custo um pouco maior, porque empregam um pouco mais, a gente está trabalhando com essa equação do valor final da produção artesanal para que seja compatível com o consumo e que cresça o share, né? Então, a gente crescer de 1 para 2, para 3, para 4%, por isso eu fiz questão de citar alguns exemplos internacionais, como Chicago e Boston, que hoje já chega a quase 10% o share da cerveja, então é multiplicar por 10 a produção na cidade de São Paulo, se a gente se comparasse a Chicago ou Boston, e quando a gente compara algumas cidades na Alemanha, a artesanal chega a 30%, 40%, porque lá o forte é o artesanal, né? Aqui, infelizmente, a gente teve uma concentração, que é essa batalha do capital, né? Então, o capital quer rentabilizar. Então, você faz uma grande planta que produz muito, mas a cerveja não é fresca, né? É uma cerveja que ela tem muito mais química do que as cervejas de qualidade, que são as artesanais que a gente está tentando produzir na cidade de São Paulo, porque, insisto, a cerveja artesanal ela pode propiciar um consumo de melhor qualidade e menor volume. Eu acho que essa é uma questão muito importante. Você beber uma cerveja, que você não chegue ao bar e fale, me dê a mais gelada. Você vai dizer o seguinte, me dê a melhor cerveja. Então é isso que a gente quer produzir, a melhor cerveja do Brasil, saindo da cidade de São Paulo, e a gente acredita que a gente pode se traduzir num polo cervejeiro mundial, que as pessoas visitem a cidade de São Paulo para conhecer as cervejas artesanais, autorais, produzidas no nosso território. Obrigado, vereador Pólice Neto. Parabéns pela iniciativa, nobre iniciativa, bom, geração de emprego. E veja, se tem só mais ou menos 1% aqui na Grande São Paulo, esse share, como disse o Pólice Neto, quer dizer, há campo para avançar muito, muito, muito. E a gente sabe que é um setor que cresce, tem muita gente produzindo cervejas artesanais, e eu desejo crescimento, e o seu projeto tem meu apoio. Eu vou fazer um testemunho aqui agora. O vereador Pólice Neto eu conheço há anos, trabalhamos juntos na Assembleia Legislativa há quase 30 anos atrás. Pólice Neto é estudioso, é técnico, é um vereador competente. Nem sempre a gente concorda no teor ou no conteúdo. Isso é bom. Né? Mas eu reconheço o seu ativismo, seu trabalho, seu empenho, sua dedicação. Boa sorte nesse projeto que é importante para a cidade. Acho que não havendo mais inscritos, alguém mais inscrito? Acho que não. Então, presidente. Pois não. A senhora Cristiane Cortes, da FEComércio, gostaria de falar sobre esse projeto. Cristiane Cortes, a palavra é sua. Bom dia, vereador, obrigada. Na verdade, pela FEComércio, a gente nem fez nenhuma análise desse projeto em questão, mas eu também desconheço o teor completo da proposta, senhor vereador, mas eu gostaria de chamar a atenção da necessidade, né, de uma microcervejaria, de ter um profissional habilitado, né, para poder fazer toda essa gestão, a análise, haja visto esse problema enorme que houve lá em Belo Horizonte com uma cervejaria regional, né? Então, me chama a atenção se na proposta tem que precisa ter um químico responsável pelo processo, e se toda essa parte da vigilância vai ser feita pela cidade, pela Anvisa, se já tem isso na proposta, ou se isso viria pela regulamentação posterior,
porque temos essa preocupação, né? Por conta da saúde da população e das pessoas que vão consumir essa cerveja. E pelo lado do emprego, isso é muito bacana, né? Nós tínhamos algumas cervejarias nesse sentido que fabricavam a própria cerveja, pelo Itaim há uns anos atrás, e esse tipo de negócio acabou na cidade, né? E vendo pelo lado do emprego e da promoção da cidade, é um projeto bastante importante, mas me vem essa preocupação em relação à qualidade do produto e à vigilância sanitária. Obrigada. Obrigado, Cristiane. Vereador Policy Neto, fique à vontade para responder. Então, deixa eu só contar para a Cristiane. Aqui no estado de São Paulo, em especial na cidade de São Paulo, a gente tem as normas mais rígidas produzidas, seja pela Vigilância Sanitária Local, seja pela CETESB. Então, não existe em nenhum lugar do planeta, e aí eu falo planeta porque a gente pesquisou, tamanho, volume de exigências. O que muitas vezes para a gente passa a impressão de que este sistema foi criado para não existir as pequenas cervejarias, isso serve só para gigantescas. Quem consegue abrir uma cerveja artesanal em São Paulo pelas regras que já estão à disposição e a gente não muda, porque são regras estaduais e regras nacionais, já é um vitorioso, porque venceu a burocracia, que é a mesma para uma cervejaria que produz 2 milhões de metros cúbicos de cerveja por dia, para a gente produzir 1.000 litros por mês. Então, uma tranquilidade que eu posso te dar, Cristiane, é que aqui em São Paulo a gente tem as regras mais severas do mundo. Talvez por isso a gente não consiga ainda ter cerveja com qualidade, nem com preço compatível, e a gente acaba indo ao supermercado e vendo gôndolas lotadas de cervejas internacionais, produzindo emprego no mundo inteiro e não produzindo aqui. A gente não soube equilibrar de maneira responsável as exigências aos mecanismos de produção. E aí a gente sofre. A gente pode estar bebendo cerveja muito ruim do exterior, sem conseguir comercializar as nossas boas cervejas. Então, aqui é um apelo para que a FEComércio nos ajude, junto ao governo do Estado e junto à União, para que as regras não permitam o que aconteceu com a Becker, mas facilitem para aquele que tem um controle aprimorado das microcervejarias. No caso aqui, as microcervejarias poderiam ter um sistema muito mais suave, porque a sua produção independe daquilo que foi encontrado na Becker. Então, aquilo que é lá de forte produção, que você precisa refrigerar e assim por diante, nem tem nas cervejas artesanais. Aquele sistema de produção é para quem já ficou grande, completamente diferente do que a gente fala aqui das artesanais. Então, é por isso que a gente está trabalhando tanto para aquele que tem uma produção pequena e uma distribuição no seu entorno. Eu produzo e distribuo nos 10 quarteirões do meu entorno, gerando 0 de impacto. Esse é o nosso esforço, menor impacto, consumo local, recurso local e força na economia local. Era isso. Muito obrigado.